Bom dia a todos. Sábado de manhã, já é aquele horário para curtir a saga da Ferrari. Nada melhor do que a gente ver a parte mais esperada de todas, que é justamente finalizar toda a instalação do turbo, todos os detalhes que vocês viram nos últimos episódios. Quem não assistiu, volta no meu canal e olha os últimos episódios para ter certeza que vocês estão acompanhando toda a linha, porque é tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo. Faz menos de 30 dias que eu comprei esse carro e a transformação que a gente fez nele é inacreditável. Eu mesmo estou impressionado com a agilidade com que a gente está conseguindo fazer tudo e está dando tudo muito certo. Então eu quero agradecer a vocês. Pega aquela cervejinha, chimarrão, café, whisky, o que quiser tomar aí, uma pipoca e vamos assistir mais esse episódio desse longa-metragem aí. Porque olha só, do jeito que tá a folga aqui, tá a mesma daqui, entendeu? Se tu botar essa folga aqui, daí vai ficar pra baixo do para-choque. Deve ficar pra baixo do para-choque, não vai ficar legal. Respeitar a linha de baixo do para-choque. Tem que ser a linha Eu assim, concordo. Respeita a linha de baixo do para-choque. Não deixa ele passar, que senão vai ficar feio. Na verdade, onde é que tá, então tá ótimo. E vocês vão cortar esse cano ou vai ficar longo assim? Não, vai ficar assim. Esse aqui é o da turbina. É o do Jaspion? Esse fica longo. Aí, assim é bonito de ver. Depois eu vou botar uma ponteira pra baixo, assim, ó. Eu ponderia pra cima com a tampinha. A tampinha é legal, daí dá pra ver que tá ligado, né? Fica Olha aqui, ó. dançando. A gente tem 3 polegadas até o para-choque aqui, ó. Depois da ferramenta, da Italian Tool. É tão difícil fazer o ângulo que com certeza faz ele reto primeiro. Não, e depois pega uma fita, põe e daí tu já vai ver. É. Gostei, Pega a caneta não aqui, ó. gostei. Daí Pega tu a já Caneta, vai ver caneta e isso. faz o próprio para-choque. Porque daí tu vai ver o seguinte, ó. Quando vê, tu gosta do troço reto, não sei, mas deixa ele reto. Se tu vir com a caneta, a grossura da caneta pra fora, ó, tu vai vir com ele aqui assim, vai fazer o desenho. Daí fica perfeito o desenho. Mais uns 3 Mas milímetros. esse papelão tem que baixar então um pouco. Esse aqui tá um pouco O que dá pra fazer? Dá pra usar o mesmo papelão, agora a gente só pega e puxa ele, rasga ele ali pra ele vir na posição, porque centrado ele tá, né? Cara, esse aqui tá bem O que vocês bacana. estão achando aí? Tá bem bacana. Ó, escutamos o que vocês queriam, então no final deu certo de botar o escapamento pra baixo, né? Os dois. Mostrou como é que vai ficar aqui, né? Da turbina. Da turbina vindo retinho aqui. Show. Vamos lá. Aí, Felipe, fazendo um suporte aí? Potezinho aqui para o Westgate. Sim, porque esse tubo da Westgate aqui, ó, a Westgate ela vem ali, tem quase um flexível, digamos assim. Então aqui pra, se sei lá, der um two-step, uma coisa assim, pra ela não ficar vibrando, né? E aí prende na carcaça do câmbio. Todos os escapamentos, as turbinas, são tudo preso no motor e câmbio. Só que o motor e câmbio é muito rígido, tem uns calços muito fortes. Então provavelmente vai tudo mexer muito pouco, sabe? O que está acontecendo aí? Aqui, ó, fazendo um super sistema de bombas de combustível, que era para ser um provisório, que eu não sei se não vai ficar para sempre aqui, mas... É meio Frankenstein esse negócio aí, hein? Cara, é que na verdade é duas bombas válvula, que são bem... Uma válvula já é bem mais forte que a original que tinha no tanque. Mas o carro tava caindo pressão de combustível, né? E a gente foi tirar os fios do carro, os fios aqui dentro estavam preto, assim, ó, preto, não tinha nem como dar contato mais aqui, ó, queimado, assim. Então talvez até era só tensão chegando na bomba, que já não tinha mais tensão suficiente. Então, mas agora como a gente vai fazer isso aqui, vamos pelo menos ligar o menos pior possível. O fio certo é muito importante, porque tem um fio dentro que tem que ser de inox e a capa não pode ser, ela tem que aceitar ficar embaixo do combustível. Então, isso é o mais importante aí. Vamos lá. Olha aqui, ó, já tá ficando pronto o escape de titânio, ó. Ele tem uma curva aqui, ó, ele tem que desviar, ó. Ele tem que dar uma desviada aqui dessa peça e aí vem reto pra baixo agora aqui, ó. Ele não vai pegar nessa orelha, será? Não, porque ele vem aqui, ó. Tá bem sossegado ali, ó. E essa medida que nós vamos ter que tirar agora, ó. Porque não sei como é que vamos fazer com a... Mas ele não tá muito bem alinhado aqui. Não, mas agora a gente tem como jogar ele para um lado e para outro, né? Tá, isso aqui mexe. Esse aqui Esse é redondo, Esse mexe. Não é que ele tenha que ficar aqui, né? Ele Sim. pode vir mais para dentro. Sim, verdade.
Não, na verdade, vamos olhar, vamos pegar um outro. Tá nesse paralelo. Mas assim, ó, pega o tubo, isso que eu ia dizer, pega o tubo grande mesmo, e alguém segura ele pra ficar bem apoiado aqui, ó. Ele não tá apoiado, ó. Aqui. Tá. Ó, Agora eu vou botar esse aqui, né? Isso aí. Eu acho que dá pra virar ele, cara. Aí é caneta. Caneta. Ô Marcelo, Aqui tem uma caneta aí. posso te dar uma ideia? Que assim, ele tá apontando pra cá, ó. Se tu virar ele... Não vai mudar, Marcelo. Não? Não vai mudar. Se eu botar ele pra cima, vai pegar aqui. Tem que ficar aqui. Se tu botar ele pra entendi. cima, ele não vai vir aqui. Não. O que dá pra dar depois é uma tiradinha aqui pra ele vir pra frente, sabe? Mas pra que ele precisa vir pra frente? Não, porque ele tá apontando um pouquinho É pra porque trás. ele veio um pouco pra trás, ó. Ele tá, Mas ele não tem tá problema. vindo reto. Ah, tá. É que se tu entendi. é que se tu der um ângulo na hora de cortar ele aqui, ó, ele vai vir reto. Ó. Tá, mas agora o que acontece? Vamos começar os cortes. Deixa eu... Só... Isso aqui tá solto? Tá, Não, isso aí tu faz ele tá o que quer firme, dele. mas tá solto. Mas tem uma giradinha assim. Pra baixo. Vê agora. Deixa eu ver um negócio Mas aqui, ó. Bota ele bem certinho aí, ó, pra ver. Mas olha por aqui, ó, se ele não tá no centro, ó. Você tem que subir um pouquinho pra ele ficar no centro Cara, da ferramenta. Ou tá? eu acho que tá. Olha de novo. Não, ele tá. Cara, se tiver alinhado agora, deu perfeito. Aqui. Ah, Não ia acertar de primeira nunca. olha, Tá, deixa eu olhar. às vezes o cara dá sorte. Claro. Cara. Ah, não, é que ele... agora que eu tô vendo, é que aí ele tá... Ah, tudo bem, talvez o outro tubo tu vai ter que cortar um pouquinho torto aqui também. Sim. Ó, assim deu aqui, ó. Mas tu não acha que valia a pena tentar mais nesse aí? Mas é que Porque se tu acertar- cortar... Não, se tu cortar mais um pouco ali, ele já não chega. Agora eu vou. Aqui ele tá torto, ó. Agora eu vou pegar e vou dar uma parada. E às vezes se pergunta, mas pra que fazer escape de titânio? A gente falou, cara, não sei, mas que é legal, né? Quando é que o cara tem oportunidade e outra? O escape de titânio que o cara faz volta pra tudo que é lado é uma coisa. Agora, olha aqui, ó. Um escape desse aqui que é um 20, 40 centímetros de escape, aí dá pra fazer de titânio que não tem problema. Já que a gente vai botar a sonda, ó. Duas entradas não vai quebrar também. Não, aí tá tranquilo. Isso aí, temos marcação de sonda, já temos escape agora para ser finalizado. E aí, Daniel, o que tu achou dessa turbina virada desse jeito aí? O coração até doeu aqui, você tá doido. Essa nós vamos botar na Paraty. Ah, é? Pior que essa aí é... Ah, não, na Paraty de rua é meio exagerado, né? Não é. Mas para um carro, essa turbina mesmo que usa num turbo A no Brasil. Não, até estão usando até maior, Mintz, Esse é a turbina de light. Excelente, cara. A Light deve ser por aí, né? Isso aqui é bem como os ProMode fazem a turbina assim, inclinada. E na verdade a gente fez só o óbvio, a gente só ligou do meio. Olha, o coletor de escapamento é só uma flange e aqui é só uma flange. E tu vê o intercooler lá? Aí aquela turbina ela tá alinhada com isso, dá no intercooler aqui e vai para cada borboleta, ó, tudo equalizado. Cara, olha o escapamento aqui tá pronto, ó. O peso desse negócio é inacreditável. Assim, ó, é difícil descrever o quão leve é um escapamento de titânio assim, ó. Muito bacana. Tá quase pronto, agora falta basicamente a ponteira aqui atrás, que a gente vai deixar um pouco mais comprida pra fazer, pra depois acertar com o para-choque. Ó, tivemos que vir pesar o escapamento aqui pra ver o peso que ele tem completo, o downpipe. Olha aqui, ó, 850 gramas de peso. O escapamento inteiro aqui de downpipe. Claro que ele é curtinho, mas é impressionante o peso dele. Soldando aqui o último suporte da wastegate do lado de lá, que vem até aqui, ó. Ó, agora é a visão final aqui, ó. Aqui vai sair 2 canos, ó, só que a gente vai camuflar eles com esse tubo de 4 polegadas aqui, ó, pra ficar igual ao outro lado, ó. Então aqui, ó, o wastegate lá de lá, vem aqui, esse cano e junto com o outro. E essa wastegate ficou curtinha ali, ó. Já tá a porca de sonda, ó.
E aqui estamos tirando o coletor de escape agora que a gente vai desmontar tudo para fazer os furos de som de EGT. E é barbada, né, Yuri? Oh, meu Deus, coisa fácil. Uma vontade de tirar o motor de volta. Segundo dia da missão, ó, 10h30 da noite. Como é que tá a situação? Olha os nossos semblantes. Cara do Yuri. O semblante tá. Olha no meu olho aqui, Yuri. Olha no meu olho. Não deu. Olha no amarelinho do meu Olha aqui, ó. O que vocês acham? Dois escapamentos de Fiat 147. Esse trabalho é difícil. Aquela marca que tava ali, né? Isso aí. Tá, o prisioneiro também no meio. Ali. Lugar, sortagem. Tá isso aí, tá na altura. Pó. O que vocês acham desse tamanho, esse cabe aqui, ó? Aí vai sair que nem fogo, salame, que é. fogo, né? Mas eu acho que a gente bota a canetinha depois faz isso aqui, ó. Fica legal. É. Só não dá pra andar nem cheio, que dentro da água, né? Distrair aqui, os caras já desmontaram tudo, ó. Agora a gente acabou toda a montagem do escapamento, das saídas, das wastegates. Agora a gente tá tirando o escape, coletor, tudo para soldar os termopares. Olha como é que ficou as peças. Cada wastegate aqui, ó. Essa wastegate, já relembrando, ela é eletrônica, ela não tem CO2, não tem nada. É um modelo novo que recém foi lançado, agora que está sendo disponível, e a gente está fazendo controle pela Fueltech para controlar essa wastegate. Então, isso aqui vai ser até um laboratório para poder funcionar isso aí. E aqui a turbina, ó, ela é uma G42.200, 1.15. Saiu o coletor, é bonito o coletor? Pô, vai ser difícil botar a CGT, né? Tá, sim, que isso aqui, ó, a injeção original, só nos carros que vieram para os Estados Unidos eles tiveram que botar isso aqui para injetar ar aqui, por causa que os catalisadores não podiam andar com lambda abaixo de 1, e quando tá de pé no fundo, na verdade o carro tem que andar com 80 e poucos de lambda, e eles injetavam ar aqui para sair um lambda 1 e o catalisador não derreter, não sobreaquecer. Aquela peça que me deu. É bonito, bem feito esse catalisador, isso aí, né, esse coletor. Muito legal. E aqui o que a gente fala, ó, do pitch, do escape dos... Esse tá... Aqui, não, é desse lado. Aí é assim, ó. Por isso, ó, aqui é turbo, É. aqui embaixo é essa. O mais reto é o que vai pra turbina. É, É aqui, ó. É assim, ó. Assim mesmo. isso aqui foi uma grande sorte que a gente veio no carro, porque o original ele é fraco, estraga. Esse aqui já é um de performance da Fab Speed. Tem a marca aqui dele, né? Deixa eu ver. É, Fab Speed Motorsport. é. Show de bola. Olha aqui, esse aqui, ó, é um canister de contrapressão para botar um sensor de pressão em cima. Então vai um PS10 aqui em cima e ele vai ligado aqui, ó, no coletor de escape, na verdade, com um caninho de inox para separar por causa do calor. E esse aqui amortece e não deixa passar, danificar o sensor. E aí ele amortece também a leitura. E a gente está botando dois porque a gente quer monitorar, como tem duas wastegates, monitorar a pressão de cada escape separado. E como a gente vai estar fazendo o controle individual eletrônico delas, ainda assim é mais importante para equilibrar bem os dois lados do motor. Então isso aqui é um sensor, uma ferramenta bem importante para poder monitorar tudo. Faz aí, vamos ver o trombo. Cara, isso amplifica o negócio. Amplifica mesmo. Fala só normal assim. Só normal assim. Cara. Isso aí vai dar. Olha só. Peso do negócio. O cara pega achando que vai cair. Não, eu tava dizendo, pega peça por peça, parece que é meio pesado, mas monta tudo, não tem peso nenhum. Cool. Good job, man. Thank you. Que horas são, ó? 11h33 da noite, ó. Começamos dias... Eu não vou falar que hora que eu comecei, porque
8h30. 8h30. Não, hoje é 15 para as 9. 15 para as 9. Começamos dia 15 para as 9 hoje para pegar aqui, 11h40 da noite. E olha, fizemos quase tudo, né? Foi muita fabricação e uma coisa depende da outra. Tu tem que parar uma coisa para começar outra. Então, a gente estava até meio preocupado ali pelas 5 horas, 6 horas da tarde, não desenrolava. E daí começou tudo, tá... As peças, todas tudo as aí. válvulas, tá tudo. Falta as ponteiras agora, uma ponteira. Sim. E aqui os coletores soldar o EGT, já cortou, ó. Amanhã a gente vai soldar o EGT. Tá acabando de ligar aqui o sensor de pressão de óleo, as coisas aí. O mapa aqui eu já... Como trocou o bico original, que eu acho que era umas 40 libra-hora. Eu até vi na internet que era 20 e poucas libra-hora, mas não consigo acreditar. E eu fiz um mapa aqui já para passar para os 160 libra-hora, que é os ID 1700. E já estamos com combustível aí, né? O E85, já vamos sair de E85 amanhã. Tá aqui, ó, 2 galão. Deve estar vazando um galão aqui, ó, viu? Tá vazando um galão ali. Né? E amanhã acho que a gente bate arranque, cara. Vamos ver esse trombone aí, como é que vai ser. Trombone? Então tá, vamos continuar amanhã. Vocês não imaginam a minha emoção de estar indo pra empresa hoje de manhã. É domingo de manhã aqui, 8 e pouco da manhã. Ontem a gente foi até meia-noite e pouco. Mas parecia que passou rápido assim, porque a gente ficou literalmente o dia inteiro mexendo, a noite inteira. Não consegui nem dormir de noite de empolgado, porque daqui a pouco a gente vai bater arranque na Ferrari. Eu fiquei muito feliz, muito empolgado com a posição que o turbo ficou, intercooler, cheio de disposição assim, fenomenal. Muito, muito legal mesmo. Eu acho que é alguma coisa. Eu acho que é algo que vai ficar assim muito único, sabe? Pra começar, acho que não tem nenhuma Ferrari que foi feita single turbo na história que eu conheça. Até as F40, as de fábrica, tudo são biturbo, né? E uma Westgate. Só que a tecnologia de turbos que avançou nos últimos anos mudou tanto que faz até sentido um turbo só. E quando a gente fez o Corvette biturbo, eu fiquei muito encucado assim do trabalhão que dá botar as duas turbinas, e eu ficava imaginando fazer um turbo só, com quanto se simplifica. E vocês viram na Ferrari, ficou incrivelmente simples, né? O que a gente conseguiu modificar no coletor de escape foi uma flange, e com aquele intercooler lá que casou perfeito, precisou literalmente a flange do intercooler, assim, praticamente para modificar. O resto não tem tubo, não tem nada, simples assim, ó. E uma outra história que eu queria contar que eu achei muito legal. Eu vi semana passada uma mensagem do americano que chama Ed Bolian. Pra quem não conhece, ele é um youtuber muito famoso, ele tem 1.300.000 de seguidores num site chamado VinWiki, VINWIKI, que é um site que eles chamam Car Stories, que conta histórias de carros. Ou seja, o cara é um contador de histórias assim de carro. Esse cara também já bateu o recorde do Cannonball, que é aquela prova que atravessa os Estados Unidos ilegalmente, né, no menor tempo possível, de Nova York a Califórnia. E eles fazem meio que assim os carros tentando ser a paisana, com anti-radar, um monte de coisa assim, que tem há 30, 40 anos assim. Só que agora, ano passado, por causa de 2020, que tinha bem pouco movimento nas ruas, teve vários recordes desses que os caras fizeram aí. E aí o cara grava o recorde e depois ele demonstra. Então, mas ou seja, esse cara, o Ed Bolian, é muito famoso, conta histórias maravilhosas. Quem não conhece o YouTube dele, assiste lá. A única coisa que é tudo em inglês, mas é no mínimo uma boa maneira de aprender. E o Ed mandou um post no Instagram dele essa semana dizendo, com as fotos da minha Ferrari, que ele estava tentando comprar, que era a Ferrari perfeita para ele, que era a pior Ferrari à venda semi-funcional nos Estados Unidos, ou seja, que poderia ser arrumada, e ainda estava do lado de casa dele, porque ele também é de Atlanta. Só que ele perdeu o leilão para alguém. E aí ele botou assim, só que essa pessoa não sabe que ela está se metendo, que o dinheiro que ela vai enterrar nesse carro, dando a entender assim que não conseguiria recuperar. Aí depois ele botou um edit no post, porque avisaram para ele que quem tinha comprado era eu. E aí ele foi olhar no meu Instagram, olhar nas minhas mídias sociais, provavelmente ele viu o que eu tava fazendo. E aí ele botou assim, edit, parabéns, quem comprou foi o Anderson Dick, e eu quero contar essa história depois
E aí ele me mandou uma mensagem para acompanhar essa história. Então vai ser legal, porque até para os americanos aqui tá sendo uma coisa diferente disso aí. Isso que ele nem sabe o que a gente está fazendo ainda, ele acha que eu só comprei e restaurei ela. Mas essa modificação toda que vocês estão vendo aqui hoje é uma coisa quase inédita assim nos Estados Unidos. E ainda fazem 2 dias assim que a gente está fazendo agora, ó, 3 dias, a parte do turbo. Então, olha, esse carro vai dar história para contar ainda. Muito show. Vamos lá que estamos com a pilha toda para acabar esse carro aí. Chegando aqui domingo de manhã, ó, o Marcelo tá se divertindo com o soldar titânio aqui, ó. É fácil ou não soldar titânio? Não, eu achei que eu tava bem receoso, né? Porque o outro menino soldou tudo pra nós, né? Porque ele tinha bem mais experiência. E daí hoje eu fui soldar uma chapinha, mas eu não sei se dá pra ver bem. É relativamente, com a máquina correta, com o equipamento correto, é relativamente fácil. Ele derrete, mas ele derrete bem, ele molda como se fosse... Tu vai fazendo as escaminhas como se fosse o alumínio, assim. Ele vem derretendo bem mais fácil que o próprio inox e o alumínio em si, né? E a gente vai ainda... O titânio dá pra esquenta aqui com fogo, digamos. Ele vai ficar essas tonalidades de azul e amarelo, né? Vou fazer ele todo colorido aqui daqui a pouco. Tem que buscar essa tocha aí que a gente não tem aí. Mas é legal, a gente tá aprendendo aqui, isso aí, que nem a gente fala nesse vídeo aqui, ninguém sabe tudo, a gente tá aprendendo e se divertindo. Sim, se divertindo ao mesmo tempo, porque é legal a gente ter essas experiências de... O lance do material diferente, é muito experiência, que eu tava explicando pro Anderson que a máquina que eu trouxe para fazer a Corvette é uma máquina gigante, a nossa lá. Essa aqui é uma máquina pequena que a gente pegou emprestada e ela é tão boa quanto. Ela faz uma solda. Para mim, ela é mais, como ela é mais simples, ela tem menos regulagens, então ela é mais fácil de soldar e o acabamento fica muito melhor. Show. Não, e aí, ó, estamos aprendendo junto aí. Espero que vocês estão curtindo, porque é. Ah, é? Olha aqui, ó. Aqui a gente cortou. Cadê aquele pecinha? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse escapamento, ó. Ele é muito bacana, é aquele Fab Speed, né? E ele tinha isso aqui, ó, que é para emissões, ó. Então ele conectava aqui para vir ar, enfiar ar dentro dos coletores para sair com sonda 1, digamos assim, dentro do escapamento para o catalisador, que é aquele tipo de metal antigo, não derreter. Não derreter, provavelmente. Porque os novos são de cerâmica e não tem esse problema. É. Então, isso aqui é uma coisa da década de 90, né? Tanto que a Ferrari que vende na Europa e no resto do mundo não precisa disso, só que veio para os Estados Unidos. Mas aí aqui a gente aproveitou e tirou exatamente esse manifoldzinho. Os encaixes das EGT tem 3/4 polegadas, 9.4, 3/8. E aqui o furinho aqui já tinha 8 milímetros, então eu só tive que passar eu cortei elas um pouco para cima para facilitar para mim chegar para a solda e só passei uma broca de 3/8, elas encaixaram perfeitas, foi bem fácil de fazer. Show. O Kaká que deu uma ideia agora da gente polir isso aqui, o que tu acha? Não, acho que quando ele vir aqui, ele pega um cotonete, uma massa de polir e faz esse serviço. O Kaká mandou uma mensagem agora, eu acho que vocês podiam polir esse coletor, só que o Kaká não tá aqui pra vir polir o coletor, né? Passa. E a gente quer ligar o carro hoje. Mas uma coisa que eu tava falando, cara, como é legal essa história de aprender as coisas junto, né? E aqui assim, cara, não tem que ter medo, né? Se errar, errou, conserta, né? Obviamente tudo tem seu preço. Mas até por enquanto a gente tá com mais acerto que com erro, né? Aqui tá tudo vazio, ó. A gente tá, na verdade, agora fazendo a instalação de mangueirinha, retorno de óleo, os respiros, deixando tudo prontinho. Daqui a pouco a gente começa a montar e daqui a pouco tem que funcionar esse carro aí. Olha aqui, ó. A gente tá botando os EGT agora, ó. Aí, isso aqui é muito importante, ó. Todos eles têm a mesma profundidade dentro, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha é o que lê, tá? É que eu nem consegui botar. Eu queria botar mais, na verdade, mas pega aqui, então assim tá. Mas isso é uma coisa importante, não faz diferença o quanto vai pra dentro. O importante é que todos estejam iguais. E porque porque assim, esse carro a gente não precisa se basear em outros carros. Às vezes 2 motor igual com EGT vai ter temperatura diferente, então não existe uma temperatura certa. Assim. Só que claro, o importante é daquele motor tá todos equalizados. É, porque aqui, ó, se esse lendo aqui, ele vai ler uma temperatura. Se ele estivesse no meio, ele ia ler outra, tá? Eu até prefiro mais recuado assim, porque uma que ele é menos chance de entortar, obstrui menos, e a gente vai ter a leitura desse carro. No meio é mais quente, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse botando no meio, eu ia estar lendo todos, por exemplo, 700 graus. Sim. Aqui na ponta vai estar lendo todos 600. O que não pode ter um aqui, um para baixo, um para cima, esse tipo de coisa. Essa é a parte mais importante, ó. Isso aqui é tipo uma manta de, sei lá, amianto com uma camada dourada aqui, bonitinha, que ela encapa a mangueira, e aí com isso tu consegue evitar que a mangueira fique mesmo que ela ficar em contato com alguma coisa muito quente, ó,
ela não vai, digamos assim, queimar, sabe? Especialmente se sendo uma mangueira de óleo. E aqui passa bem pelo escapamento, ó. Tá, show de bola. Essa é a mangueira de retorno do óleo da turbina. Então como ela vai passar meio perto do escapamento, bem por ali, a gente vai tentar proteger ela de temperatura. Os detalhes aí que evitam um acidente depois. Isso aí. E aí, tô chegando aqui, os caras já tá com os coletores no lugar, ó. E aí, Will, deu tudo certo? Os EGT ajudaram pra botar aqui ou não? Oh, ficou uma maravilha. Quem falou que ia ficar uma maravilha, foi bom. Da onde vai isso aqui? E o que é essa junta aqui, Yuri? Putz, pariu. Tu deixou uma a mais, cara. Tu esqueceu uma? É mesmo, cara. Tinha Não, é. um lado, Tô brincando, eu já tinha pego. Eu cheguei aqui, eles estavam se perguntando o que era essa junta a mais aqui. Oh, tu botou todas? Botou todas ou não, mas eu comprei uma a mais aqui que era pra garantir. A junta original do coletor de escape da Ferrari, ó. $1,50 cada uma. O que vocês acham? É, mais ou menos, né? Eu acho isso aqui, tipo, bom, não deve ser igual qualquer coisa, é uma chapinha de nada, né? Mas legal que os caras não vendem caro, sabe? Porque às vezes tu for comprar uma coisa dessas que seria um absurdo, né? Ou eles fizeram muito, estão entupidos. Ah, é? Não, bobear é igual alguma outra coisa. Olha as juntas como é que tava as original aqui. Tava vedando, né? Não tinha nenhuma vazando, eu acho, né? Ó, que os EGT, ó. E aí vai lá em cima, ó. E eu acho que esse cano que a gente tirou ali do escape vai mudar um pouquinho, muda um pouco o som, porque não tem como esse negócio não compartilhar o som do escape aqui entre eles. É meio impossível. Ah, olha aqui, ó. Escapamento aqui, ó. É muito legal esse escapamento. Na verdade, ele original, ele já é dividido, ó. Aqui que a gente tirou os catalisadores, que teve que abrir por baixo, ó. Mas passou um Scotch Brite aqui violento, ó. Pra deixar, ele tem uma capa bem bacana aqui, ó. E perfeito. O coletor de escape foi só essa flangezinha aqui, ó. Escape de titânio. Temos que cortar o resto da ponta aqui pra acertar no para-choque e queimar ele com maçarico pra mudar de cor. Cara, ficou legal. Será que isso aqui vai trocar de cor quando esquentar ou não? Não sabe por causa que tem aquela capa, né? A gente tem que dar uns two-step, eu acho, pra ver se troca de cor, né? Não tem coragem. Cara, eu botei essa mangueira aqui, ficou muito legal. Essa capa aqui. Dá um toque. Pressão de óleo. Ah, os canos da Westgate aqui. A outra Westgate já tá no lugar, ó. Suportezinho. Já estão reguladas? Estão regulados. O Felipe fez Tá. até uma foto como é que era. Que Tá. é positivo e negativo, sobe e desce. Aquela tava Sim. toda fechada. Tá tudo fechado. A gente Tá. foi abrindo. Tá. O eixo da turbina. Aqui é a montagem final, ó. Os de contrapressão no escape, vai um PS10 aqui, um PS150. Os EGT de um lado, do outro contrapressão. Sensor de rotação do turbo, ó. Esse sensor aqui, ele mede a velocidade das pás. É uma coisa bem legal para saber a eficiência da turbina. Até tem um vídeo no canal da Feotec que fala bem sobre isso, que o Christian explicou da FT Education. Vale a pena assistir. Cara, ficou perfeito esse preto, hein? Com detalhezinho. Vou colocar o óleo. A gente vai colocar um óleo um pouco mais grosso, ó. Esse aqui é um 15W50 Mob 1 sintético. Ele é o original que a gente estava usando antes, era um 1040. Só que como vai ter a turbina e a turbo, em geral, um óleo um pouco mais grosso ele ajuda na vedação de anel e também ajuda a manter a pressão de óleo, pelo que desce um pouco do que a turbina consome e tal. Já está com o sensor de rotação de turbo, ó. Nós vamos ter que tirar o cano fora de novo, né? A sonda. Tá, mas Intercooler. funcionar, né? Será que é hora de bater arranque nesse negócio? Só depende de ti, né? Vamos funcionar. Tô até nervoso aqui, ó. Manda ver. Explica o que tu tá fazendo aí. Tirei o alerta de pressão de combustível porque deu um alerta de 2 bar, mas não pode ter ficado menos que isso. Eu quero ver. Vamos olhar se tem pressão de combustível de óleo certo no log aqui. Deu pressão de óleo. Tá bom? Tem pressão de óleo, 5,8 kg. Caralho. Qual que foi a pressão de combustível? A pressão de combustível começou a cair.
Ah, cara, a pressão de combustível, não sei se não estragou o fusível da bomba, porque desligou a bomba. Pode ser. Será que claro, agora tem duas bombas, Tem duas bombas, monte, né? Qual é que é o fusível da bomba? Olha o fusível da ali, bomba ó. aí, ó. E ali embaixo. É aqui embaixo? Tá. Cara, que emoção. Funcionou 2 dias. Quanto é que foi? 2 dias e meio depois? Acabamos tudo pronto, ó. Quer dizer, tudo pronto não é o termo correto, mas... Funcionando. Cara, cheguei a tremer na base aqui, ó, funcionando. Mas o bico, esse bico aí é muito grande. A gente botou um bico de 170 libra, 160 libra hora, 1700 cc, que vai dar um trabalho para acertar. Mas já deu pra ver que o negócio vai assobiar. O barulho é muito legal. É. Tô dizendo pros caras, eu tô nervoso, tô tremendo aqui. Aí o Yuri perguntou, mas por que tá nervoso? Eu disse, cara, se eu não quisesse ficar nervoso, eu não fazia esse tipo de encrenca, né? Então, custa caro ficar nervoso com esse nervoso aí. Ah, mas que legal. Teve um vazamentinho de óleo aqui numa mangueirinha, mas no geral tá tudo bonito ali. O carro tá funcionando, a bomba de combustível estourou o fusível na primeira funcionada, porque a gente não tinha trocado o fusível, a gente botou 2 bombas na mesma linha, provavelmente a gente vai ter que refazer essa elétrica ali. Mas, cara, tá show, que show. Espero que vocês estão gostando aí que nem eu, porque isso aqui tá demais. Olha aí, ó. Aqui tem o escape do turbo, ó. E aqui das wastegate, ó. E aqui nós temos nosso atuador de lenta, ó. Vamos completar o óleo, tem que completar com o motor ligado. Teve que tirar o intercooler para tirar um vazamentinho aqui. Bacana. Os EGT tem um EGT que tá com um problema, vamos arrumar, vamos ver o que é agora. Mas tudo funcionando. Ali, ó. Tá certo, tá no meio. Tá no meio? Rapaz, Aí, o negócio tá funcionando, meu. agora vai. O negócio funcionou, meu. Agora não vazou mais nada. Show. Passa o... Finalizando a montagem. Escapamento, ó. Então, esse é o do turbo e esse das wastegate. As duas wastegate juntam nesse ali, ó, pra ficar o 4 polegadas igual. Outro wastegate, que ele tem uns defletor. Tu viu que o defletor ele pega tipo escape assim, né? Parece que ele amplifica até o volume do barulho do escape, assim. Tem alguma coisa a ver com isso quando vê. Ponteirinha do escape aqui, estilo
carro de corrida. Nada de ponteira, só ponteira de titânio 4 polegadas e deu. Ficou show. Finalizado. Pra não falar finalizado, falta a grade aqui, ó. Mas até ficou legal. Olha esse detalhe aqui, ó. A gente tirou o original, filtro de ar no lugar, turbina, intercooler. Falta as capas aqui, mas escapamento, como é que ficou? Blow off. Olha o escapamento aqui, ó. Os dois. Vamos dar uma volta? Entrei. Vambora. Aos poucos eu pego. O que deu? Não, Os pipoco no cano. Cara, o barulho É animal, cara. Agora vai. Vou pisar no casquinho. Cara, a gente tá muito feliz aqui, o carro funcionou. Olha aqui, ó, 3 dias depois, ou 2 dias e meio, tudo funcionando, deu uma primeira volta efetivamente no carro. Que emoção, olha, vocês não têm noção, eu espero que vocês sintam a metade da emoção que a gente sentiu aqui trabalhando. Mas ó, quero agradecer muito, cara, esses caras aqui são top, meu. E assim, ó, não só eles, mas todo mundo que ajudou de fora, de distância, dando ideia, participou, fez. O que a gente fez aqui, eu acho que ninguém fez no mundo, pra falar a verdade. É um fato inédito, uma Ferrari com um turbo, single turbo, feita em 2,5 dias. E olha, finalizada, hein? Com maestria. Espero que vocês gostem, que tenham gostado e aguardem os próximos aí. Valeu!